favor, reabra sua Bíblia nessa linda carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e acompanhe novamente a leitura a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Esse é um texto clássico, é um presente teológico para todos nós. Mas hoje nós vamos nos deter pelo menos nos 2 primeiros versículos, na primeira parte dele, que fala sobre algo extremamente importante e vital para a nossa vida, que é a oração. A oração é vital. E no decorrer do texto, mais para frente, tem um outro tema muito empolgante chamado predestinação. E aí eu vou dar uma dica para você, que é preciso você se interessar por isso também. Para ver esse tema, você aproveite, se inscreva no CETEC, procure o reverendo Pablo e vá aprender mais do Senhor. É só uma dica para você se empolgar aí, dizer, eu quero conhecer mais. Ótimo, então vamos agora se matricular e fazer o nosso seminário teológico. O reverendo Pablo está aqui, esperando aí. Olha, aprender de Deus deve ser sempre o nosso alvo contínuo. Mas a oração, sem dúvidas, é um dos maiores presentes do céu para cada um de nós. É um veículo de comunicação, é um diálogo coberto de amor, de zelo. Há uma canção que compara a oração a um alimento. Oração é alimento. E o meio de comunicação mais eficaz que nós dispomos. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Uma vida plena, uma vida completa, não apenas cotidianamente, mas uma vida plena. E quem tem uma vida plena de orações, aprende a enfrentar as lutas da vida. Tem muitas pessoas que desperdiçam essa ferramenta. E na primeira luta já se sentem amargurados, desanimados, colocam logo as petições de reclamações, Deus me abandonou, não me ama, aquela velha história que muitas vezes chega. Mas sabe o que ele diz nesta manhã, para mim e para você? Coloca a tua causa diante dele e descansa o teu coração. O trabalho é descansar nele. Mas para que você possa viver isso, é preciso você, talvez, rever a sua agenda de oração. Olha, é muito importante e necessário compreendermos a nossa condição, porque a nossa condição é extremamente limitada. Por isso, tão somente por isso também, sem o auxílio do Espírito, jamais eu e você iríamos conseguir orar com discernimento. E por que eu falo sobre isso? É o tema desse texto, a intercessão do Espírito. Eu falo sobre isso por conta do que estamos vendo por aí nesse mundão, à nossa volta. O que estamos vendo aí nas redes sociais, nos programas de televisão, na mídia. O que nós vemos hoje em dia, infelizmente, uma ação muito forte de determinismo. E essa ação de determinismo tem confundido muita gente, tem colocado a mordomia cristã às avessas.
E essa história aí de determinismo tem criado uma geração de pedintes espirituais. E alguns desses pedintes espirituais criados nessa geração começam a terceirizar sua fé. Ore por mim. Ore por mim. E começa a focar em líderes espirituais. E nós bem sabemos que há líderes, entre aspas, e líderes espirituais. Tem muita gente aí não mais interessada em pregar o evangelho que confronta, o evangelho do arrependimento, o evangelho que, olha, você está errado, volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o evangelho. Mas começam a passar a mão demais, aquele evangelho híbrido. E tem muita gente aí se aproveitando da desgraça alheia e formando de púlpitos palcos, se aproveitando do problema das pessoas. E sabe, nesse contexto, nessa geração fragilizada, eu tenho visto muito o vitimismo gospel, aquele mimimi, né? Eu lembrei agora de uma história de que se você quiser um mimimi, compre um gato gago. Eu não sei quem contou, acho que foi Dom Fred. Compre um gato gago, que fica só no mi, não fica no au. Mimimi. Mas aí nós nos deparamos com esse texto aqui. O apóstolo Paulo começando, falando sobre a minha e a sua fraqueza humana. Nos dá um exemplo na vida cristã de que muitas às vezes não sabemos mais orar como convém. E em razão disso, e por isso, o Espírito que habita em nós vem nos auxiliar em nossas orações, capacitando a rogar de acordo com a vontade de Deus. Amém. Porque eu primeiro preciso reconhecer quem eu sou, a minha limitação, a minha fraqueza. Eu não tenho que determinar nada. Eu tenho que aprender a rogar ao Senhor. E mesmo aprendendo a rogar ao Senhor, eu preciso de alguém que me auxilie. O Espírito de Deus. Por isso nós podemos dar graças a Deus que em Cristo temos o Espírito de oração. Está lá em Zacarias 12:10. Pois sem ele jamais poderíamos orar de modo aceitável ao Pai. O Espírito nos socorre. Frente a tanta confusão, de tantas opções que se mostram diante de nós. Então temos a primeira lição desse texto. O Espírito Santo é nosso mestre, deve ser o nosso mestre na oração. Quem nos conduz? Orar como convém é orar segundo a vontade de Deus. Amém? Compreenderam isso? Sim? Orar segundo a vontade de Deus é um tremendo desafio. É dificílimo. E como é que eu venço isso? Quando aprendemos a colocar os nossos desejos em harmonia com o propósito de Deus. É quando você começa a perceber que só vale a pena aplicar aquilo que você está desejando se tiver em harmonia com aquilo que Deus separou para você, porque Ele só tem o melhor para mim e para você. E oramos errado. Oramos errado. Tem gente ensinando por aí errado demais. Você não está orando, não está sabendo pedir. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Olha, aí pega esse fragmento de texto e faz dele o que quiser. E as pessoas têm caído. Tem muita gente aplicando texto sem nenhum contexto. Colocar os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus é levar a sério aquilo que fazemos aqui, quando oramos o Pai Nosso. Que seja feita a vontade de quem? Dele. Viu que desafio? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu quero isso, Deus, eu preciso disso. O Senhor não está vendo, não. Ele tá, eu estou vendo. Mas você não está em tempo ainda de receber. Você não tem maturidade ainda para receber.
colocar em harmonia só é possível pelo Espírito que nos conhece. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 12. O 11 e o 12 fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe das suas lutas, Ele bem sabe. Ele sabe dos seus problemas, Ele bem sabe. Mas você precisa saber que o melhor só virá dEle. Nem de você, nem das pessoas, nem das circunstâncias. Unicamente dEle. E tudo o que Ele faz é bom, é perfeito. O Espírito Santo, Ele ora conosco. E não é uma oração qualquer. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele ora conosco e por nós também. E Ele ora juntamente com Cristo, só que em esferas diferentes, né? Ele intercede por mim e por você. Uma esfera não está em nós, está fora de nós. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o próprio Senhor. Ele também intercede. Ele está fora, mas o Espírito está aqui. Está aí dentro de você. E aí, o apóstolo Paulo vai reforçar os cristãos que recebem esse espírito da ousada confiança em Deus e nos levam à certeza linda, inclusive de filiação divina. Está lá em Romanos 8,15. É só voltar um pouco. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai, meu Paizinho, meu Pai querido. Por isso, eu e você precisamos todos os dias orar como uma criança ora, com o sentimento de uma criança que se lança sem medo, de uma criança que não tem vergonha, que não tem reservas e se joga aos braços de um pai amoroso, porque ela confia no seu pai. Dizem que a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos. Precisamos orar como convém. E não apenas o nosso mestre na oração, o Espírito Santo, mas uma segunda e última lição que aprendemos nesse texto é que a oração precisa ser no Espírito. No Espírito. Algumas vezes, sabe, amados, estamos tão confusos com esse leque de opções que não sabemos, às vezes, nem apresentar os nossos desejos. Por isso, nós somos socorridos pelo Espírito. E quando eu falo que a oração é no Espírito, é porque, aprendam uma coisa em nome de Jesus: orar ao Pai não é simplesmente usar o seu nome, mas é nos dirigir de fato a Ele conforme os preceitos dEle. Sabe quem enfrentou esse problema quando esteve entre nós? O próprio Jesus, com relação aos judeus, aos fariseus. Olha, eram orações lindas, numa oratória. Não tinha um erro, não, de concordância verbal, nominal, textual. Era uma coisa empolgante. Só que essa turma oferecia suas orações aos homens e usavam o nome de Deus. Será que não vemos isso hoje? Tanta coisa linda, assim, floreada demais. Muita oratória, nenhuma unção. Nenhuma condição de humildade diante de Deus, de humilhação. E às vezes a oratória não resolve tudo, em termos de oração. Ele quer ouvir de você, do seu jeitinho, o que está no seu coração. Por falar em oratória, eu lembrei de uma história. Eu até atualizei, porque essa história aqui fala de um camarada que era um extremo vendedor. E fala aqui na época que usava-se fax.
Só que eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe o que é. Quem sabe o que é fax ainda? Levanta a mão. Tudo velho, feito eu. Agora, antes do fax, acho que tinha o telex, né? Telégrafo, sei lá. Eu ainda me lembro, no meu primeiro emprego, que eu tinha que entrar de manhã cedo no banco, aí tinha um bicho desse tamanho, eu tinha que passar um telégrafo, né, para o Banco Central. Olha, negócio de velho, né? E essa história fala de um fax. Eu atualizei para o WhatsApp. Aí todo mundo conhece, né? Diz que esse camarada aqui, esse Nilson, era Nilson, mas está tudo escrito aqui, né, do jeitinho dele. Ele trabalhava como vendedor de uma empresa. E Gomes era o gerente dele. Só que Nilson, até o nome dele pronunciava errado, Nilson falava Nilson. E ele tinha um jeito de, está escrito aqui, mas eu vou como se você imaginar como fosse no WhatsApp, né, ele falando. Ele botava assim: seu Gomes, o cliente de Belo Horizonte, dizia Bezonte, pediu mais 400 peças. Faz favor, toma as providências aí, um abraço nisso. E o Gomes começou, né, no começo ele achava estranho o jeito dele falar. Só que era, o tal do Nisso era, pensa no vendedor, uma hora depois aí, seu Gomes, ó, o relatório de venda vai chegar, ele botou chegar com X aqui, atrasado, porque está faltando, estou fechando outra venda, temos que mandar 3.000 peças, amanhã estou chegando, viu, seu Gomes, abraço Nisso. E Gomes foi se enchendo, no outro dia de novo, seu Gomes, eu não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 peças lá em Uberaba, ele fala Beraba. Estou indo para Brasília. Abraço. Aí no outro dia, seu Gomes, pense um bicho, viu? E em Brasília eu fechei 20.000. Vou agora para Florinópolis e lá para São Paulo, no Asa Dura, no Vião. Abraço, seu Nilson. E aí foi o mês inteiro. Aí o Gomes, preocupado com a imagem da empresa, não é? Porque tinha mais gente vendo aquilo ali, procurou o presidente, falou para ele: olha, está complicado esse rapaz aqui. Aí o presidente olhou as mensagens, né? Olhou, aí disse: deixa comigo, o presidente da empresa, eu vou tomar as providências. E aí botou um texto bem grande e botou no grupo geral da empresa, né? Disse assim: a partir de hoje, sem H, nós tudo vamos fazer feito esse nisso aí. Vai se preocupar menos com a escrita dele, moda e vender mais. Porque o tal do Nisso, rapaz, vendia, que era uma beleza. Eu quero lá saber se tá. Em Isaías 66, 3 e 4, fala o seguinte: porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Eu não quero que você floreie a sua oração, eu quero que você converse com ele, do seu jeitinho, do seu modo, na sua limitação, como eu também faço isso, na minha limitação e na minha fraqueza, e por isso eu recorro ao Espírito, porque se não fosse o Espírito, nem eu estaria aqui. A presença do Espírito Santo em nós é uma realidade. Ele em nós, o Espírito, além de nos socorrer, também é uma fonte imensurável de consolo. Por isso, quando enfrentamos um luto, nós oramos pelas consolações do Espírito Santo à família enlutada. Mas também o Espírito em nós deve ser uma fonte de estímulo para que tenhamos uma vida de perseverança e obediência a Deus. Tem um teólogo alemão que tem um nome difícil de pronunciar e eu não vou errar. Falando da história de seu Nisso, né? Mas esse teólogo, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Quando eu estava lendo sobre isso aqui, eu disse: imagine uma briga de dois alemães, quando comem uma farofa, né? Comendo farofa. Que o nome do camarada aqui é Dietrich Bonhoeffer. O cara falou: tem que falar o Rufa, né? Aí o cara comendo farofa, né? Um alemão com o outro vai brigar assim, né? Tome farofa. Esse homem de Deus viveu na realidade, na época de Adolf Hitler. Ele viveu isso aí, ele conviveu. E sabe o que ele fala sobre o tema da oração? Eu queria que você colocasse também isso no seu coração. Uma criança aprende a falar, porque seu pai fala com ela.
Ela aprende a falar a língua paterna. Assim nós também aprendemos a falar com Deus, porque Deus falou e fala conosco. Ele hoje fala com você. Ele hoje fala porque Ele ama você. Ele hoje veio dizer que você não veio aqui em vão, porque Ele conhece muito bem o que você vem passando. Ele hoje vem dizer que você não está só, porque há um Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis, e só intercedemos com gemidos inexprimíveis a quem amamos, piamente, copiosamente. A quem amamos de todo o coração, porque não é qualquer gemido, é um gemido inexprimível. Eu queria concluir, chamar o louvor, porque também nós pedimos uma canção, um louvor. E esse louvor ele vai falar de uma coisa muito profunda e real. O Espírito é quem nos ensina a orar como convém. Não esqueçam disso. Orar segundo a vontade de Deus. Ele também nos dirige para que não usemos o nome de Jesus em vão, pois Ele é o único caminho para nos mostrar qual é a vontade de Deus. E também nos capacitar a aceitar essa vontade. Você quer aceitar a vontade de Deus hoje para a sua vida? Sim ou não? Se você respondeu sim, de coração sincero, amém. Se você tem dúvida, eu queria te propor um desafio nessa manhã. Eu queria que você perdesse o controle do seu ser. Eu queria que você entregasse o controle de sua vida, do seu ser, para Ele. Para que Ele tome a direção. Para que Ele tome o leme de sua vida. Sabe, tem pessoas que entregam hoje, mas pegam amanhã de volta. Esse não entregou. Esse pensou que entregou, se emocionou, se arrepiou, achou, que bênção. Eu não quero que você ache isso. Eu quero que você entregue o leme de sua vida a Ele. Todas as áreas. Ele não te quer em pedaços. São 4 áreas que são sentidos da nossa vida, que necessitam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje essa manhã, é a oportunidade de você ter coragem e fazer isso. Primeiro, é o nosso pensar. Você tem pensado como Cristo pensaria? O que é que está rodando no teu pensamento? Tem muitas e muitas coisas que você pode evitar e não evita. Porque pensa mal e pensa no que não deve pensar. E o Espírito fala, não pense nisso, e você insiste. Eu quero que você perca o controle do seu pensar e deixe Ele trabalhar isso em você. O teu pensar. Tem muita coisa que está no campo da mente da gente. E entra muita informação errada e você tem aberto as portas para isso. E o inimigo só precisa de uma brecha e você abre uma porta. O outro sentido que eu quero que você entregue o controle total a Jesus é no teu falar. O que você tem falado? Qual tem sido as tuas atitudes, a tua fala, o teu conversar? Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado vidas? Você tem trazido uma palavra de amor, de consolo, de união? Ou você tem colocado lenha na fogueira, porque não está nem aí que possa acontecer? E você fica com o telefone filmando a desgraça alheia dos outros. Cuidado no que você fala. Talvez você tenha ferido alguém e nem percebeu, porque já está tão acostumado a falar o que não deve. Deixa Ele trabalhar o teu falar. Filtrar as tuas cordas vocais. Em vez de você mandar a pessoa para aquele lugar, você vai dizer assim, eu estou orando por você. Mesmo sabendo que você não gosta de mim, que você é meu inimigo, que você falou mal de mim, mas eu oro por você, porque nada disso que você falou me atinge.
Pensar, falar, entrega o teu sentir, as tuas sensações, os teus sentimentos. Eles estão em que áreas? Onde você tem lançado isso? O que é que você tem sentido dentro de você? Amargura? Ele é um Deus de cura. Eu estou sentindo uma dor tremenda. Ele é um Deus de cura. Eu estou sentindo uma coisa ruim dentro de mim. Só Ele pode te curar. Com o bálsamo dele, entrega o teu sentir a Ele, a tua dor, a tua aflição a Ele. Tira o controle de você. E por último, pensar, falar, sentir e o teu agir, a tua ação. Porque não apenas são palavras, mas a ação. E a ação de um cristão tem que estar recheada e repleta de unção no Espírito. Senão, não vale de absolutamente nada. O Espírito Santo utilizou o apóstolo Paulo para dizer que eu e você somos fracos e não sabemos orar como convém. Eu queria pedir para aqueles que desejam entregar essas 4 áreas de sua vida. Fica de pé. Olha, aqui tudo é dele. Tudo em razão dele. Se estamos aqui, se chegamos aqui, foi unicamente pela graça, pelo amor e pela misericórdia dele. Não mais do que isso. Você pode até ter vindo hoje sem vontade, mas eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. E não tem mais como você sair pelos umbrais dessa catedral da mesma maneira que você entrou, porque o Espírito Santo está aqui. E o louvor que vamos cantar agora, eu queria que você cantasse observando o que nós falamos aqui. Mas que você pudesse, em nome de Jesus, colocar isso não só no seu coração, mas principalmente na sua mente, no seu pensar, para que através do seu pensar as outras áreas também possam ser atingidas. Do pensar ao falar, do falar ao sentir e do sentir ao agir. É nessa cadeia. Pensa nele. Pensa no amor dele por você. Pensa no jeito que ele tem te livrado, tem te amado. Pensa nas vezes que ele tem te colocado numa prensa no deserto, para que você possa parar de olhar para você e para os outros e olhar para ele. Porque ele sabe muito bem quem ele criou, quem ele ama. E esse amor palpável se tornou palpável. E passou por uma cruz e derramou sangue. E sofreu, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E não nos deixou órfãos. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está operando em nossos corações. Essa é a canção. Pode louvar.